Boa noite, meus queridos. Estamos iniciando mais um estudo bíblico nesta quinta-feira e queremos pedir a graça de Deus sobre nossas vidas e que possamos aprender um pouco mais sobre a porção da Sua palavra. Ainda estamos estudando sobre o Velho Testamento. Hoje queremos prosseguir estudando dois livros do Velho Testamento, o livro de Josué e, se possível, também o livro de Juízes, lição de número 11 e a lição de número 12. Que Deus esteja nos abençoando. Convido a todos a estarmos orando ao nosso Deus, pedindo a sua bênção, a sua graça sobre nossas vidas nesta hora, para nós estudarmos a sua palavra. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento de estudo da Tua Palavra. Queremos colocar as nossas vidas no Teu altar e suplicar as bênçãos do Senhor sobre nós. Venha, Senhor, sobre nós nos alimentar com a Tua Palavra e ajuda-nos a crescer nela. Queremos, ó Pai, também nesta hora colocar o nosso país diante de Ti, com esse aumento, Senhor, da infecção, dessa doença, ó Deus. Que o Senhor esteja tendo misericórdia de nós, ó Pai, fazendo cessar, ó Pai, essa transmissão, fazendo cessar, ó Pai, essas mortes que estão acontecendo e trazendo, ó Pai, a libertação, a cura, Senhor, para o nosso povo, Senhor. Abençoa o nosso país, abençoa o nosso estado, abençoa a nossa cidade, ó Pai. Nos guarda, ó Deus, também como povo do Senhor na face da terra, os Teus escolhidos, que o Senhor esteja dando também a nós a Tua bênção, a Tua graça e nos preservando. Pedimos, Senhor, nesta hora que o Teu Santo Espírito venha nos ajudar a entender um pouco mais da porção da Tua Palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Livro de Josué. Antes de entrar nele, recordando que nós iniciamos a nossa terceira parte a partir do livro de Josué sobre o Velho Testamento. Nós já vimos a primeira parte que fala da introdução ao Antigo Testamento. Também vimos na segunda parte o livro da lei, ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei. Agora nós vamos tratar dos profetas, segundo a divisão bíblica hebraica e não dada pela versão egípcia. Se nós trouxermos um resumo sobre este livro, o livro de Josué, nós vamos ver que ele conta como Josué liderou os israelitas na entrada para a terra da promessa e a conquista dela como um todo, que vai estar nos capítulos 1 até o capítulo de número 12. Os capítulos 13 a 22, eles vão relatar para nós como a terra foi dividida entre as 12 tribos de Israel. Depois vai seguir no capítulo 23 e o capítulo 24 o discurso de Josué, que vai terminar chamando o povo para uma renovação de aliança com Deus. E o último capítulo conclui mencionando a morte de Josué. O nome de Jesus tem o mesmo significado como o de Josué. E isso nos mostra aí a questão salvífica de Deus na vida do seu povo. A terra de Canaã, ela era habitada por vários povos, sendo os mais antigos, os mais conhecidos nosso, o povo cananeu, que morava em cidades soberanas, governada por príncipes e estava sob a autoridade do Egito. Os israelitas, na sua invasão a essas terras, eles tentam a princípio evitar qualquer conflito. Eles vão se estabelecer nas montanhas menos povoadas de Canaã. Só mais tarde, Josué consegue tomar para si as colinas, as planícies e algumas cidadezinhas. Depois de se estabelecer no sul, Josué se estende até o norte, à conquista da terra. O que nós vemos aqui é que não houve nenhuma campanha relâmpago que conquistou todo o território a oeste do Jordão. O povo se dividia e se desvia também de muitas cidades, não chegavam até elas. Jerusalém, por exemplo, só foi tomada mesmo no período do rei Davi. A conquista da cidade de Gezer também só foi conseguida
no reinado de Salomão. Então nós não vamos ver aí todas as cidades sendo conquistadas nesse período de Josué. Algumas cidades são tomadas sem conflitos, por terem os israelitas parentes já morando nessas cidades. Daí também mantinha-se de algumas cidades o comércio com os israelitas, e não chegaram os israelitas tão perto delas nesse sentido. Aprofundando um pouco sobre o livro de Josué, nós vamos ver que Josué é o clímax da história narrada do Pentateuco, descrevendo como Deus, que cumpre as suas promessas, agora está colocando essas promessas na sua realidade plena diante daquele povo. O livro vai nos revelar como Deus é fiel a tudo aquilo que ele prometeu. Ele é o Deus que liberta, ele é o Deus que salva, ele é o Deus que está presente na vida do seu povo. O livro não nos diz muita coisa a respeito da pessoa de Josué, mas o seu nome já nos indica o que está por trás desse relato. Deus é o Deus que salva, é o Deus que liberta o seu povo dos seus inimigos. Os relatos sublinhados nesse momento importante nós vamos ter são estes: a passagem do Jordão, que está no capítulo 3, a destruição de Jericó, capítulo 6, que nós conhecemos bem a história, a destruição também da cidade de Ai, capítulo 8, e a derrota dos 5 reis que se levantam para fazer uma coalizão, né, e tentar tirar o povo de Israel daquela terra, que é o capítulo de número 10. Isso mostra para nós Josué agindo pelo Senhor, trazendo a revelação de um Deus que é fiel e de um Deus que é libertador. E Deus vai dar então a esse povo essa conquista. Uma das passagens mais importantes do livro é aquela que se encontra no capítulo 22, dos versos 43 ao verso 45, onde fala que Deus dá ao seu povo o repouso em redor daquela terra, né, da terra que Deus havia jurado dar aos seus pais, né, aquela terra que vai estar sendo retratada no capítulo 23, o versículo 1 desse livro. Depois da libertação do Egito, depois das jornadas no deserto, depois das lutas com os seus adversários, né, o livro quer mostrar que esse povo então descansou. Uma outra terceira palavra importante nesse livro é herança, né? Seguindo com a terra, né, seguindo com a libertação, nós vamos ter a herança. Na terra da sua herança que Deus dá a Israel, ele também dá o repouso dos seus inimigos. Falar então da terra em termos de herança quer dizer que o povo recebe a terra porque Deus prometeu essa terra a seus pais. Assim, as palavras repouso, terra e herança são muito importantes para o livro de Josué, né? O livro que mostra esse Deus libertador, esse Deus que salva o seu povo e que coloca esse povo na terra que dá de herança para que esse povo agora possa ter então o seu repouso. Uma boa parte da mensagem do livro vai se resumir nessas 3 palavras então. A terra é aquilo que Deus promete, ou jurou dar, né, a esse povo. Assim Israel faz o quê? Ele herda de Deus essa terra. E por fim, Deus vai repartir essa terra entre esse povo, né, entre as 12 tribos, né, para dar a essas 12 tribos, então, a esse povo, o seu descanso. Agora, eles já estão instalados na terra da promessa. A permanência nessa terra, né, deles permanecerem ali no seu repouso, vai depender de 2 questões: fidelidade e compromisso nessa aliança com Deus. Esse povo tem que ser fiel a Deus e fiel à aliança que eles colocam na presença de Deus. Por isso essa aliança foi renovada na cidade de Siquém, que é o capítulo 24, que nós conhecemos muito bem, quando Josué chama esse povo, convoca esse povo para um ato solene, né, onde eles são chamados a escolher a quem eles querem servir, se aos deuses ou servir ao único Deus verdadeiro.
né? E aí Josué traz aquela fala pessoal, testemunho da sua vida, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? E o povo então faz o quê? Aquele povo também, nessa promessa solene, eles dizem de igual forma que eles vão servir a Deus. Isso traz o quê? Traz uma unidade entre as 12 tribos, para que aquele povo como um todo possa viver, né, servindo de forma fiel a esse Deus. Então, quando nós falamos de aliança no livro de Josué, ela não vai ter apenas esse significado religioso, né, que às vezes nós colocamos e nós entendemos nessa frase de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas nós temos também aqui uma forma de garantia da unidade política entre todas as tribos. Essas tribos agora estão coesas diante dessa promessa em Deus. Né? Em Siquém, então, as 12 tribos juram servir unicamente ao Senhor. Né? Isso de forma à adoração, isso de forma de governo instituído por Deus na vida deles. Capítulo 24, verso 22 a 24 diz isso. Com isso, nós encerramos esse breve resumo do livro de Josué. O livro seguinte que nós temos é o livro de Juízes, que ainda pertence ao livro dos profetas anteriores, tanto Josué como Juízes. Né? Trazendo um resumo no livro de Juízes, né, o nome do livro já traz a função de pessoas que têm uma ação diante do povo de Israel. Por quê? Porque lembramos que esse povo com Josué fez um pacto com Deus, um compromisso com Deus de fidelidade, né, e de viver a aliança com Deus. Né? Nessa fidelidade, esse povo diz que Deus será o único Deus sobre a vida deles e eles vão adorar tão somente a Deus. Mas, quando eles herdam a terra da promessa, eles caem na tentação da idolatria repetidas vezes. Por isso que o tema do livro de Juízes é: o povo serve outros deuses. E Deus faz o quê? Deus entrega esse povo a outros povos. Para quê? Para que o povo possa voltar para Deus. Tá, o povo volta para Deus, então Deus faz o quê? Suscita um juiz ou uma juíza para libertar o seu povo. O chamado é divino e não de forma hereditária nesse chamado de Deus a uma pessoa que vai ser juiz ou juíza no meio desse povo. Esse é o tema que nós vamos ter no livro de Juízes. O conteúdo do livro se divide em 3 partes. A primeira parte é o acontecimento depois da morte de Josué, que é o capítulo 1, verso 1 a 26, né? O que vem depois da morte de Josué. A segunda parte é, de fato, a história dos juízes que são levantados por Deus diante do seu povo. Capítulo 2, versos 6 a 16, vai explicar essa questão. A terceira parte que nós vamos ter é a situação geral do povo na época anterior ao período dos reis, que depois de Juízes vai acontecer, né? Que são os capítulos 17 até o 21. E o livro então continua o quê? Continua o relato da história relatada, ou falada, ou vivida por Josué. A gente fazendo uma comparação, Juízes capítulo 2, 6 com Josué 24, 28, nós vamos ver isso daí, a continuidade dessa história. Esse seria um resumo no livro de Juízes. Aprofundando um pouco esse livro, Israel já se encontrava instalado na terra. Deus já havia dado descanso para esse povo, entregando a terra a esse povo que como herança Deus havia prometido aos seus pais. Mas esse povo agora, nessa terra, começa a servir outros deuses. Esquece do pacto que fez lá com Josué no capítulo 24. E eles vão servir a outros deuses, não uma única vez, repetidas vezes. E nessa idolatria, Deus vai reagir sempre, né? Entregando esse povo a outros povos para disciplinar esse povo. Depois de disciplinar esse povo por um certo período que Deus permite, Deus vai fazer o quê? Vai suscitar um libertador ou uma libertadora,
ou um juiz, ou uma juíza na vida desse povo. Qual a função principal dos juízes? Não é simplesmente aquilo que nós temos nos dias de hoje, que quando falamos de juiz já vem em mente para nós aquele que julga, aquele que pega as leis para trabalhar. A função principal dos juízes naquela época era libertar o povo através de uma ação militar. A questão era justamente a força das armas para libertar esse povo. Logo no início do livro nós vamos ver que o povo desobedece a Deus. E o povo se alia aos moradores da terra e não derrubam os seus altares pagãos. Começa lá no capítulo 2, verso 1 e 2, já relatando essa triste história na vida desse povo. Por causa dessa desobediência, então Deus não vai expulsar os moradores daquela terra, porque a promessa era que nenhum morador daquela terra ficaria ali. Mas por causa da desobediência do povo de Deus, Deus não expulsa os moradores daquela terra, deixando-os ali para o quê? Para colocar Israel à prova, para confirmar em Israel se Israel vai continuar sendo fiel ao Senhor nosso Deus. Deus havia abençoado Israel no deserto. Deus agora dá a Israel uma nova história. No deserto Deus cuidou de Israel, Deus manteve Israel, Deus alimentou Israel, Deus deu de beber a Israel. Agora os israelitas na sua terra, eles se tornam o quê? Se tornam agricultores. E como agricultores, a tentação é vir a servir aos deuses daqueles povos que eles cultuavam, os chamados deuses das lavouras, né, cultuados pelos moradores que ali estavam. Né. Por isso Israel sempre caía na idolatria. A parte principal do livro de Juízes, que é o capítulo 2, verso 6, até o capítulo 16, verso 31, mostra uma sequência, né, na vida desse povo. 4 coisas esse povo sempre faz. 4 coisas repete na história desse povo, ou seja, 4 passos que sempre estão se repetindo diante desse povo. E é importante nós vermos esses 4 passos para nós entendermos a razão no livro de Juízes também. O primeiro passo é: o povo serve outros deuses. Capítulo 2, verso 11, capítulo 10, verso 6 vai mostrar isso. O povo sempre serve outros deuses. Quando esse povo serve outros deuses, Deus vai reagir. E como Deus reage a essa idolatria? Aí entra o segundo passo, capítulo 2, 14. Deus entrega o povo para aqueles outros povos que ali estão, pelo fato de esse povo servirem a outros deuses. Esses povos que ali estão e que Deus entrega agora o seu povo, eles vão oprimir Israel duramente. Capítulo 2, 14, capítulo 4, 3, capítulo 6, verso 1 a 6, capítulo 10, verso 7 a 9, vai mostrar isso. Esses povos oprimem a Israel. E essa opressão vem de Deus. Deus permite essa opressão para que o seu povo deixe de servir a outros deuses. E o que esse povo faz nessa circunstância? Quando Deus reage em relação à sua idolatria. Aqui nós temos o terceiro passo, que vai estar no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 6, no capítulo 10. Para esse povo ser libertos, o povo faz o quê? O povo volta-se para Deus. O povo reconhece o seu erro e esse povo então lembra de Deus, ele retorna para Deus. Esse é o terceiro passo que nós vamos ver nessa sequência do livro de Juízes. E o que acontece quando o povo volta-se para Deus? Aí nós temos o quarto passo, capítulo 3, verso 9 é um exemplo, né? Deus usa de misericórdia para com o seu povo, Deus vem para libertar esse povo agora por meio de um libertador. Deus suscita um libertador ou uma libertadora, né? É isso que nós vemos então acontecendo de forma cíclica no livro de Juízes. O livro vai mostrar o quê? Que Deus vai levantar um total de 12 juízes. 6
vão ser considerados juízes pequenos, que vão exercer uma função de um juiz, sem colocar aí de forma pejorativa, de um juiz qualquer. 6 vão ser chamados de grandes ou libertadores. Por quê? Porque através destes Deus liberta o povo dos seus adversários. 6 vão estar mais locais, os outros 6 vão estar mais no contexto amplo do povo de Israel. Como que acontece o chamado desses libertadores? O Espírito de Deus capacita a pessoa, alguém, no povo de Deus, seja homem ou seja mulher, para chefiar o exército e conquistar uma vitória. Porque seja homem, seja mulher. Lembra? Débora vai ser uma juíza no livro de Juízes. E o sentido dos juízes é sempre conquistar a vitória de volta. Capítulo 6, capítulo 11, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 vai tratar um pouco dessas questões. Assim, quem conquista a vitória, se é o Espírito de Deus que capacita, e leva essa pessoa à vitória, o povo à vitória, quem conquista a vitória e quem julga nesse sentido entre o povo e os povos que ali estão, é o próprio Deus. Israel tem que saber que quem é o libertador de fato é Deus, porque nós estamos num período que não é o período de reis, mas é um período teocrático. É Deus o rei sobre o seu povo. E Israel acaba esquecendo constantemente disso. Deus então faz isso por meio de um juiz ou de um libertador. É Deus quem liberta, é Deus que dá a vitória, é Deus que realiza a conquista. Mas Deus vai fazer o que? Levantar alguém de forma esporádica, por algum momento, por algum tempo, para que isso possa acontecer na vida do povo. Os capítulos 17 a 21 vai nos contar sobre a confusão social e moral que era característica na vida do povo de Deus nessa época. Tanto que o capítulo 17, verso 6 e o capítulo 21 a 25, ele vai deixar bem claro isso. Não havia rei em Israel e cada qual fazia o que achava mais reto. Essa era uma característica de confusão social e de confusão moral que havia na vida desse povo, porque esse povo não entende a teocracia. Esse povo não reconhece na sua totalidade Deus como o seu rei. Assim, várias vezes o povo vai fazer o que? Vai se manifestar o desejo de ter um rei. Isso porque eles vão olhar também para os outros povos que têm os seus reis. Capítulo 8, verso 22, capítulo 10, verso 18, capítulo 17, verso 6, capítulo 18, verso 1, capítulo 19, verso 1, capítulo 21, verso 25, vai mostrar as várias vezes que esse povo manifesta esse desejo de ter um rei. A gente vai ver isso mais acentuado depois lá no livro de Samuel. São 2 séculos entre Josué até Samuel. Nesses 2 séculos, Deus governa sobre o seu povo. Esses são 2 séculos de teocracia. E quando Deus precisa agir em favor desse povo também, nesses 2 séculos, Deus vai levantar homem ou mulher, denominados então de juízes. É isso que nós temos de forma mais resumida no livro de Juízes. Esse é o seu sentido mais amplo. Semana que vem nós vamos falar sobre o livro de Samuel, continuando aí o livro dos profetas anteriores na versão da Bíblia hebraica, ou a primeira Bíblia do Velho Testamento que havia. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que você possa voltar a olhar para esses 2 livros nos seus contextos, para entender melhor o que está de fato sendo relatado na sua essência. Nós estaremos colocando
esse relato, né, essa história lá no nosso site revsaulo.com.br para que possa ser analisado. Isso daí vai estar na pasta chamado avançado, né? É um estudo avançado da palavra de Deus que nós que fazemos todas as quintas-feiras, né? Então você pode voltar lá, acessar, lá vai estar também o link desse mesmo vídeo, né? Se você perdeu o vídeo, né, algum vídeo, você pode olhar para os vídeos anteriores também. Fazemos isso para abençoar a sua vida, para que você possa crescer mais no conhecimento da palavra do Senhor. Vamos agradecer a Deus por esse momento de estudo da sua palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos dá. Despede-nos em paz e dá-nos, Senhor, uma continuidade de uma semana abençoada no Senhor. Venha nos guardar, venha nos proteger, venha cuidar das nossas vidas e venha nos ajudar, ó Pai, a entender esse momento que estamos vivendo diante de Ti, ó Pai. Que a graça do Senhor esteja presente na vida do lar de cada um dos Teus filhos e nós, como igreja do Senhor, né, possamos viver na grandeza do Senhor e viver o querer do Senhor em nossas vidas. Ajuda-nos, pois precisamos de Ti. E muito, Senhor, nós clamamos pelo nosso país e por este mundo, Pai, pelas nações que estão angustiadas. Que o Senhor esteja, ó Deus, mostrando, Senhor, a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor, como o Senhor mostrou no passado na vida do seu povo. Nós estamos, Senhor, reconhecendo os nossos erros, as nossas falhas, ó Pai, como nação estamos pedindo a misericórdia do Senhor, o perdão do Senhor, para que nós possamos, ó Deus, também voltar-nos para o Senhor em humildade, dizendo que só o Senhor é Deus. E que o Senhor possa estar manifestando, Senhor, a sua graça sobre nós e trazendo-nos a libertação desse momento difícil que passamos. É o que te pedimos, com gratidão, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe, abençoe a sua vida e abençoe o seu lar. E que continuemos fortalecidos no Senhor, né, até que o Senhor venha para buscar a sua igreja. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida.